Vamos falar um pouquinho de movimentação política agora, porque o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, indicou que pretende disputar a presidência da República em 2026. Esse discurso foi feito durante um evento do Grupo Voto em São Paulo e Eduardo Leite trouxe o seguinte ali, ó, vou até colocar aqui as aspas dele. Obviamente, a gente recebe um troféu como esse, como um sintoma de que estamos no caminho correto e principalmente com a responsabilidade de corresponder às expectativas que as pessoas colocam sobre a gente. Enquanto o povo gaúcho, ou quem sabe eventualmente o povo brasileiro, presta atenção nisso, hein? Povo brasileiro, entender que é o meu papel dar a minha contribuição, podem contar comigo. Eduardo Leite precisaria de algo para poder se manter forte ou chegar forte em 2026, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, primeiro, ele concorre com muitos bons governadores que vão disputar essa nomeação. Nós estamos falando do Tarcísio em São Paulo, o Zema em Minas, o Ratinho Júnior no Paraná, para citar apenas alguns nomes que estão aí disputando a pole position aí dessa campanha presidencial. Eduardo Leite é mais um. Só que o Eduardo Leite tem dois problemas nesse momento. O primeiro problema é o partido dele, o PSDB, que está sendo derretido cada vez mais. E assim, hoje o que tem é todo mundo voando em cima para esvaziar o resto que sobrou do PSDB. Então esse é o primeiro problema, assim, não ter um bom partido forte para bancar essa nomeação, né? Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o governador Eduardo Leite, às vezes, é muito... O cara quer ser o bom menino. Não dá para ser bom menino, não. Outro dia ele deu uma entrevista no estado de São Paulo elogiando o Haddad e criticando o Lula. Não dá, tem que tomar lado nessa política. Não dá para ser... Se ele tentar ser um candidato a presidente da República, que é esse meio termo, essa coisa tucana de cima do muro, não vai emplacar. Porque as pessoas querem justamente um candidato para vencer o PT. E não para achar que tem coisinha boa, não é isso. A política tem que tomar lado. Então, o importante é ele vai ter que calibrar melhor esse discurso para mostrar em que lado ele está dessa cerca tucana. E a outra coisa é fortalecer o partido, porque senão a vida dele vai ser difícil para disputar essa pole position muito disputada com excelentes nomes, como eu mencionei aqui. O verbo tucanar é espantar bolinho, hein, Fábio Piperno? O verbo tucanar tem muito a ver com, de fato, o governador Eduardo Leite, né? Ele não tem tamanho para ser candidato a presidente, até porque a grande obra dele é transformar o PSDB em um partido nanico. Não era assim. No momento em que ele decidiu esgrimir lá com o Dória e tal, os dois conseguiram levar o partido a definhar. E o partido encolheu demais e continua encolhendo. Antes de começar o programa, eu até conversava aqui com o Dávila sobre pessoas que a gente conhece aí do interior de São Paulo e tal. Por exemplo, estava um prefeito que se elegeu 2 vezes pelo PSDB e hoje se mandou. Quer dizer, então, o grande desafio do PSDB é voltar a ser um partido atraente. Como é que o PSDB vai fazer para atrair novamente quadros importantes? Veja, a gente está falando de um partido que, deu ao país Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Franco Montoro, nossa, falando, Alckmin, enfim, tucanos de plumagem riquíssima. E agora? O que sobrou? E o Leite ainda carrega aquelas indecisões do tipo, eu vou me desincompatibilizar para ser candidato a presidente, aí dá tudo errado, aí eu volto e resolvo ser candidato a governador de novo, como ele fez na última. E olha, ele raspou a trave, o Eduardo Leite foi para o segundo turno por 2.000 votos, 2.300 votos, quase fica fora do segundo turno. E aí, Gani, dá para reviver PSDB? Olha, muito difícil, um fim bastante melancólico do PSDB, inimaginável, né? Eu acho que aquelas prévias do PSDB lá com o Dória e o Leite marcaram um início de um momento bem derradeiro para eles. Exatamente. Né? O PSDB virou um case assim de insucesso da política. É impressionante. Tiveram o governo de São Paulo por tantos anos, estado mais rico, mais populoso do Brasil. Tiveram a presidência da República com Fernando Henrique Cardoso, Minas Gerais, Aécio Neves, e de repente termina dessa maneira melancólica. O Eduardo Leite... Aécio e o Eduardo Azeredo. Oi? Aécio e também o Eduardo Azeredo, exatamente. E assim, ele vai ter uma dificuldade porque a gente vive num mundo bastante polarizado,
ele não encarna bem este personagem, este político, né, mais aguerrido, então não sei como conquistar esses eleitores pelo Brasil. Moderação deixou de ser atraente, né? Exatamente, moderação deixou de ser atraente. E ele foi um péssimo perdedor. Ele perdeu as prévias e não respeitou o resultado. Agora, esse perfil dele é bom para governador. Ele consegue os votos na Assembleia Legislativa, conseguiu privatização, conseguiu fazer a reforma administrativa, mexer em benefícios de carreira de professor, militar. Então, esse jeito conciliador tem espaço na política, mas não é para disputar a presidência da República. Exatamente. Esse é o ponto. Mas ele está sendo muito eficaz para que Eduardo Leite consiga aprovar reformas exemplares no Rio Grande do Sul. Pessoal, e aí o Eduardo Leite, ele participou de um evento do Grupo Voto aqui em São Paulo, né, que valoriza a democracia e pessoas que de alguma forma contribuem para isso. Ele foi um dos premiados e por isso fez esse discurso. Sabe quem também recebeu premiação no Grupo Voto? Por trabalhar a democracia nos veículos de comunicação, o nosso querido Gustavo Segré, que nos enviou as fotos, inclusive, de parte dessa premiação. Olha que lindo o troféu dele. Gustavo Segré, temos mais imagens aí que mostram. Aí depois Gustavo Segré ali reunido com outras autoridades e pessoas importantes da sociedade brasileira, o nosso argentino, e ele depois com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ó. Então, Gustavo Segré, premiado nesse evento realizado pelo Grupo Voto, que é um evento bastante tradicional de valorização da democracia, e Segré ali, o nosso argentino, sendo também premiado. Um abraço, Segré. Parabéns aí, né, pela tua conquista, por circular tão bem nesses meios e por meio do diálogo e da comunicação passar por esses caminhos. Te esperamos aqui em breve.